Salve, salve galerinha do segundo. Bom, acabaram de clicar no link, então já sabem que nesse vídeo nós vamos fazer uma breve revisão aí para ajudar vocês na prova de história. Só um segundinho, deixa eu... Prontinho, voltei. Vamos lá. Então, gente, olhem aqui, ó, o segundo do médio, história, tá? Menu avaliações, aqui está a prova de história de vocês, serão 8 questões, ela vai estar disponível a partir do dia 26 de abril, às 8 horas da manhã, tá? Nesse domingo, então, vai estar liberada a prova para vocês, ela já está pronta, e ela possui questões aí, então, de todos os capítulos que nós estudamos nesse bimestre, tá bom? Antes da gente começar a revisão, vamos aos recados. Então, assistam o vídeo, estudem, revejam os outros vídeos anteriores se vocês acharem necessário, tá? Caprichem, eu não quero ninguém tirando nota baixa nessa prova e, claro, continuem fazendo tudo que é solicitado, assistam os vídeos até o final, façam os exercícios, ó, ainda tem aqui os exercícios do movimento iluminista, os exercícios de antigo regime já fecharam, tá? Teve 3 alunos, por exemplo, que não me entregaram, ó, eu vou estar passando esses alunos aí para a coordenação, para ela tomar algumas providências, beleza? Mas vamos lá então, para o vídeo não ficar longo, é só uma revisão rapidinha, beleza? Então, ó, eu vou priorizar principalmente aqui o capítulo 20, colonização europeia na América, capítulo 21, colonização portuguesa na América, capítulo 22, Brasil colonial, sociedade açucareira. O capítulo do antigo regime, o capítulo do iluminismo, tem vídeos lá no meu canal, vocês podem estar assistindo novamente, eu vou dar, claro, uma pincelada neles aqui, beleza? Então, deixa eu colocar no F11 e vamos embora aí alguns aspectos mais importantes, tá? É só uma revisãozinha. Vamos lá? Colonização europeia na América, então nesse capítulo nós vamos falar sobre a ação colonizadora espanhola e a ação colonizadora inglesa, tá? Bom, primeira pergunta, qual idioma é falado na maioria dos países americanos? Se vocês pensaram o inglês, português, estão errados. O idioma mais falado é o espanhol, né? Afinal de contas, a Espanha, o Reino da Espanha, lá na época das grandes navegações, foi o país que mais ficou com territórios na América. Então a Espanha estabeleceu o maior número de colônias na América e essas colônias espanholas vão desde aqui do México, na América do Norte, até a Argentina, Chile e Uruguai aqui na América do Sul. Então são muitos países aí que foram colonizados pela Espanha. Portugal, por exemplo, colonizou o Brasil, Inglaterra e França colonizaram o Canadá e Estados Unidos. Bom, continuando, galera. Qual era o contexto, então, da colonização da América? Na Europa vivia-se o sistema político do absolutismo, né, em que os reis tinham poder concentrado em suas mãos. O sistema econômico que esses reinos absolutistas seguiam era o mercantilismo, aquele sistema econômico onde o rei controlava fortemente a economia e buscava fortalecer a economia do reino, lá através de algumas práticas, como o monopólio comercial, como o metalismo, o protecionismo alfandegário, balança comercial favorável. Uma das características do mercantilismo era obter colônias para aumentar a riqueza dos reinos europeus. Então nós chamamos isso de colonialismo, tá? E foi a época então também que aconteceu o expansionismo marítimo europeu, lá principalmente por Portugal e Espanha, foram os primeiros países a chegar na América, e a América vai ser conquistada por europeus e vai ser colonizada por reinos europeus, tá? A colonização desses reinos europeus vai seguir a lógica do monopólio comercial, onde a colônia enviava matérias-primas para a metrópole, enquanto que a metrópole vendia produtos manufaturados para a colônia. Dessa forma, a metrópole, claro, sempre sairia na vantagem, enquanto que a colônia na América serviria aí como um local para obter matérias-primas, né? Ação colonizadora espanhola, pessoal. A organização política que os espanhóis estabeleceram na América foi o seguinte: dividir o território em vice-reinados governados por vice-reis, tá? Eles obedeciam apenas ao rei da Espanha, que vivia lá na Espanha e na Europa, óbvio. Tá? Então, eles dividiram o território em vice-reinados, o vice-reinado do Peru, vice-reinado do México, vice-reinado da Argentina, né, que na época era chamado de vice-reinado do Rio da Prata. Então, eles dividiram o território em vários vice-reinados, para facilitar a administração dessa colonização. A economia deles era baseada no uso de mão de obra indígena. Eles até chegaram a usar mão de obra africana, escravos africanos, porém a mão de obra mais utilizada nas colônias espanholas foi a escravização de indígenas, que seguiam o regime da encomienda, que era um sistema que os indígenas já praticavam no Império Inca, por exemplo. Basicamente eles trabalhavam aí os indígenas eram recrutados para trabalhar nas obras
dos espanhóis, trabalhar nas minas dos espanhóis, e ao mesmo tempo em que eles eram catequizados pela doutrina católica, tá? A organização social que se formou nessa colonização espanhola, nas colônias espanholas, seguia um rígido sistema de classes. Acima de todos estava o Chapetone só estava abaixo do vice-rei. Abaixo deles iam os crioulos, que eram então descendentes dos espanhóis, nascidos na América. Eles também eram proprietários de terras e tinham até alguns privilégios. Como, por exemplo, poder participar da política em alguns locais, tá? Porém, os crioulos insatisfeitos, lá no futuro eles vão ficar insatisfeitos com isso, vão querer ter mais poder, mais autonomia e vão contribuir para a independência dos países da América, mas esse é um assunto para outra aula. Abaixo deles estavam os africanos e os indígenas, né? Continuando. E a ação colonizadora inglesa, lá nos Estados Unidos? Bom, ela teve início em 1587, portanto, um pouco depois da espanhola e da portuguesa. O primeiro território, então, de colonização inglesa foi fundado lá, onde hoje é o estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Foi um território concedido pela rainha da Inglaterra na época, a rainha Elizabeth I, filha do Henrique VIII, tá? Esses colonos ingleses que se estabeleceram aqui nas 13 colônias nos Estados Unidos praticavam o comércio triangular. Basicamente, então, eles eram obrigados a comprar produtos da Inglaterra. Então vejam que não havia muita liberdade nesse comércio triangular. Eles eram obrigados a seguir o pacto colonial de comprar produtos da Inglaterra. Porém, eles podiam comercializar outros produtos aqui com o litoral africano e com a América Central, né? Pescados, cereais, algodão, rum, né, que era trocado por escravizados que eles iam buscar lá na África. Então havia aí um início de colonização dos Estados Unidos. A gente pode perceber que o comércio vai ser priorizado, e isso também ajuda a explicar do porquê que os Estados Unidos se torna uma grande potência mundial depois, né? Colonização portuguesa na América, pessoal, simbora. Heranças culturais indígenas. O que essas imagens têm em comum? Olhem só, o hábito da higiene, né, de tomar banho todo dia, dormir em redes, comer mandioca, sim, são heranças culturais dos indígenas. Existem muitas outras, é claro, né, desde palavras que a gente usa até nomes que a gente dá para as coisas, né, práticas culturais que eram dos povos indígenas que aqui viviam no Brasil, tá? Nós estamos falando, não se esqueçam, da colonização portuguesa agora, portanto a gente está falando da colonização do Brasil, né, Portugal colonizou o Brasil. Bom, portugueses no Brasil, início do século XVI. De 1500 até 1532, pessoal, 1500 foi quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, lembram? E até 1532, esse período é chamado de pré-colonial, porque ainda não teve nenhuma colonização no Brasil. Nesses 32 primeiros anos, as únicas coisas que Portugal vinha fazer aqui, mesmo sem colonizar, ela só vinha vigiar e explorar aqui o território. Ela não colonizou nesses primeiros anos, por quê? Porque eles não tinham encontrado riquezas exploráveis, como o ouro. Eles só vão encontrar isso 200 anos depois. E eles conseguiam alguma riqueza com papagaios, produtos da terra, artefatos indígenas e a madeira do pau-brasil. Então eram apenas alguns produtos que davam riqueza para Portugal, e não era necessário criar uma colonização aqui para explorar esses produtos. E quando o comércio de Portugal lá com o Oriente, Índia, China e Japão, começou a entrar em declínio, aí sim Portugal vai começar a se preocupar em colonizar o Brasil, tá? Então, ó, início da colonização, 1532. Começou, então, a colonização do Brasil começou por causa da crise no comércio com o Oriente, lá Índia, China e Japão. O comércio com o Oriente passou a ser mais concorrido com outros reinos europeus, e Portugal, então, começou a olhar com mais carinho para o Brasil, em colonizar o Brasil. Eles começaram a colonizar o Brasil em 1532, também porque queriam achar novas riquezas, como pedras preciosas, metais preciosos. Foi também nessa época que os franceses começaram a fazer pirataria no litoral brasileiro e começaram a invadir o litoral brasileiro. Então Portugal ficou com medo de perder o território para a França, e aí decidiu iniciar a colonização para defender o território. Primeiras impressões dos europeus no Brasil. Bom, as primeiras impressões que os europeus tiveram do Brasil, que os portugueses tiveram no Brasil, foi as coisas exóticas que eles encontraram aqui, a fauna e a flora, né, diferentes da Europa, os alimentos diferentes que aqui existiam e os hábitos dos indígenas, tá? Muitos povos indígenas viviam no Brasil. Podemos citar alguns aqui que faziam parte do grupo
linguístico tupi, como os tamoios, os tupinambás, os tabajaras e os tupiniquins. Todos eles falavam o idioma tupi, mas não se esqueçam que no Brasil existiam outros idiomas indígenas, outros grupos indígenas que viviam em outras regiões. Os tamoios, por exemplo, viviam na região da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Os tupinambás viviam na foz do Rio de São Francisco até a Bahia, lá no Nordeste. Os tabajaras viviam também no Nordeste, Pernambuco e Paraíba. Os tupiniquins viviam na região de São Paulo. Estima-se que em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, viviam aqui no Brasil 3 milhões de indígenas. Claro que esse contato entre indígenas e europeus, né, portugueses, vai ser... em alguns momentos conflitos, né? Claro que os indígenas vão sair derrotados, em outros momentos vão ocorrer contatos pacíficos, tá? Não se esqueçam também da vinda de jesuítas portugueses para catequizar esses indígenas. Pau-brasil. Uma das riquezas, então, exploradas no início da colonização brasileira era o pau-brasil, né? A sua madeira era utilizada para pintar tecidos e também para fabricar móveis e navios caravelas. Servia como... havia grande quantidade de pau-brasil na Mata Atlântica, hoje quase não existe mais nenhum exemplar. O pau-brasil era extraído pelos indígenas e transportado até o litoral, onde ele era armazenado nas feitorias. O que eram feitorias, galera? Locais fortificados à beira da praia que serviam como depósito, tá? E o pau-brasil servia como produto de troca entre indígenas e portugueses. Então os portugueses trocavam outros produtos com os indígenas em troca do pau-brasil, né? Podemos citar aí espelhos, armas, né? Produtos manufaturados produzidos lá em Portugal, né? Bom, como então começou a política no Brasil colônia, galera? Em 1534 foi criado o sistema de capitanias hereditárias. O Brasil foi dividido em 15 lotes que foram entregues a 12 donatários, que eram então homens da nobreza de Portugal ou grandes burgueses. Não confundam, burguesia e nobreza não é a mesma coisa, tá? E eram 12 donatários que deveriam então... colonizar o seu lote, buscar riquezas, fundar cidades, impedir invasões, tá? Porém, apenas 2 capitanias tiveram sucesso, né, inicial, Pernambuco e São Vicente, principalmente por causa da plantação de cana-de-açúcar, tá? Em 1549, vendo que o sistema de capitanias hereditárias não estava dando muito certo, o rei de Portugal criou o governo geral no Brasil em 1549, lá em Salvador, na Bahia. Esse governo geral, então, seria um prédio de governo, um prédio de administração, com vários funcionários enviados pelo rei de Portugal para ajudar a administrar as capitanias, para ajudar as capitanias a prosperarem, as capitanias hereditárias. E também foi nessa época que foram criadas as primeiras câmaras municipais no Brasil, onde apenas os homens bons podiam participar, ou seja, portugueses, católicos, aí, brancos, eram apenas as pessoas que podiam participar da política. Tinha que ser pessoa de riquezas, né? Um senhor de engenho, por exemplo, um dono de escravos. Portanto, percebam que a participação política, a participação na política brasileira lá na época da Brasil Colônia era bem restrita a poucas pessoas, né? Escravizados não participavam, mulheres não participavam, indígenas eram esquecidos. Bom, e vamos falar agora então de como foi organizada a primeira sociedade aqui no Brasil, já que já havia sido iniciada a colonização, né? Muitas famílias portuguesas começaram a vir para o Brasil e começou a se formar a sociedade açucareira, né? Por causa do açúcar. Então, razões para Portugal implementar o sistema de produção de açúcar no Brasil. Primeiro, a diminuição do pau-brasil foi um dos fatores, uma das razões que fez Portugal criar a criação de açúcar no Brasil. Diminuição do pau-brasil. 2. Domínio do modo de produção nas Ilhas de Madeira e São Tomé. Portugal, então, já plantava açúcar lá nas ilhas portuguesas no Oceano Atlântico, Ilha da Madeira, Ilha de São Tomé. Então, Portugal trouxe isso para o Brasil. Invasão de europeus à costa brasileira. Pois então, holandeses e franceses ameaçavam invadir, franceses já tinham invadido o litoral brasileiro e sido expulsos, então Portugal começou a criar uma colonização mais efetiva para ocupar mais o território, com fazendas, por exemplo, para impedir essas invasões. Necessidade de colonizar o território brasileiro, outra razão, e o comércio lucrativo, né? Então o comércio de açúcar era muito lucrativo. Não se esqueçam que o açúcar era considerado uma especiaria lá no século XVI, XVII, até o século XVIII. Era um produto raro e era muito lucrativo esse comércio. Então Portugal decide fazer aí implementar a produção de açúcar no Brasil, tá? Economia açucareira.
Qual era o principal local onde o açúcar era produzido? No litoral do Nordeste, principalmente ali na Bahia e em Pernambuco, tá, pessoal? Como que funcionava a estrutura lá das fazendas de açúcar? Ó, olhem a imagem aqui ao fundo. Essa é uma fazenda de açúcar que nós chamamos de engenho de açúcar, tá? A mão de obra utilizada era mão de obra escrava, principalmente escravos africanos, tá? Olhem só, é diferente da colonização espanhola. Lá na colonização espanhola usaram mais mão de obra indígena, na colonização brasileira usaram mais mão de obra africana, porque o comércio de escravos africanos também dava dinheiro para os portugueses, tá? Outra estrutura dos engenhos, a monocultura. O que é monocultura? Mono significa um e cultura ali se refere a que tipo de plantação era realizada. Ou seja, a plantação de um produto, que claro era a cana-de-açúcar. Porém, não se esqueçam de detalhes. Também nesses engenhos haviam alguns espaços reservados para plantar hortas, frutas, né, outros tipos de comida para alimentar as pessoas que ali viviam. E o sistema de produção era feito em latifúndios. A palavra latifúndio, também é uma palavra antiga grega, significa aí uma grande propriedade, uma grande extensão de terras onde eram plantadas o açúcar, tá? Organização social lá da época do açúcar. A sociedade colonial era machista e paternalista, né? Então os homens eram privilegiados. As mulheres e suas filhas passavam grande parte do dia em casa. As meninas eram preparadas para obedecer ao marido e deviam se comportar sendo recatadas. Muitas crianças, filhas de escravizados, tinham acesso à casa grande até os 5 ou 6 anos de idade. Depois, essas crianças eram colocadas para trabalhar. Além dos escravizados que trabalhavam nas plantações, também haviam os escravos que faziam trabalhos domésticos, como vocês podem observar aqui nessa obra do Jean-Baptiste Debré. Então, ó, características. As famílias eram patriarcais, comandadas pelos homens, pelo chefe da família, lá no Brasil Colônia. Havia pouca mobilidade social, ou seja, a possibilidade de alguém nascer na pobreza e morrer na riqueza era muito rara. Muito mais rara do que hoje, e a sociedade basicamente era rural, né? Poucas pessoas viviam nas áreas urbanas, até porque existiam pouquíssimas cidades no Brasil ainda na época. Aqui dá para vocês perceberem um pouquinho mais de como que era o relacionamento, né, de colonizadores portugueses com os escravos. Ó, as duas imagens são muito parecidas, né, os escravos trabalhando, os brancos não. Havia no Brasil uma época de que o trabalho era uma coisa degradativa, que deveria ser realizado apenas por pessoas consideradas inferiores, né, no caso os africanos. Escravização africana, né, não podemos esquecer que ela durou 400 anos no Brasil. A escravização africana durou 400 anos no Brasil, aproximadamente, durou 4 séculos. Eles eram usados em todos os tipos de trabalho, desde minas, fazendas de açúcar, até trabalhos domésticos, comércio. E é claro que os escravos resistiram a essa escravização de muitas maneiras. Fugiam, formavam quilombos. O quilombo mais famoso é o Quilombo dos Palmares, faziam revoltas contra os portugueses, assassinavam, cometiam suicídio para não serem escravos, faziam sabotagens aí para prejudicar o dono, os seus senhores. Então é importante saber que eles não aceitavam a escravidão com tranquilidade. E conforme o Brasil então foi se desenvolvendo e sendo colonizado, cidades foram surgindo, o Brasil então foi se ampliando aí a colonização, e foi necessário então surgir um comércio interno no Brasil, tá? A criação de gado aí, ela foi um dos primeiros produtos, né, um dos primeiros comércios aí realizados no Brasil. No princípio, a criação de gado era realizada nos engenhos, porém depois, a partir do século XVIII, o gado foi separado das fazendas de criação de açúcar, por causa que o gado às vezes destruía, né, a plantação de cana-de-açúcar, e aí a criação de gado foi deslocada para o interior do território, contribuindo para expandir ainda mais a colonização, tá? A criação de gado era realizada no sul do Brasil, por isso que aqui onde nós moramos hoje, no sul, nós temos uma grande cultura pecuária, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, porém também o gado era criado em todo o Brasil, né? Em regiões aí afastadas do litoral. E esse gado, a carne do gado, o leite, o couro, era comercializado em vilas e cidades da região sudeste, da região nordeste. Podemos citar uma feira de gado muito importante na época, a feira de Sorocaba. Até hoje tem o rodeio mais famoso do Brasil, é o rodeio de Sorocaba, tá? No interior de São Paulo. E também havia aí o comércio de hortas e criação de porcos e galinhas também, que seriam aí comercializados em cada localidade do Brasil, né?
Continuando, os bandeirantes. Os bandeirantes, então, eram paulistas, pessoal, que começaram a explorar o interior da colônia em busca de riquezas. Eles, então, buscavam o quê? Indígenas para escravizar, buscavam plantas medicinais e buscavam riquezas, como ouro e prata. Os bandeirantes, esses senhores aqui que vocês estão vendo, ó, os bandeirantes contribuíram para o povoar o interior do território, tá? Eles, então, aprisionavam indígenas, escravizavam indígenas e, às vezes, são chamados de vilões porque eles contribuíram para dizimar muitos povos indígenas. Muitos indígenas morreram nas mãos dos bandeirantes paulistas, como vocês estão vendo aqui, né? Os bandeirantes, esse espírito aventureiro dos bandeirantes paulistas, né, empreendedores, né, busca pela riqueza. Isso a gente ainda pode observar um pouco na cultura paulista até hoje. Franceses e holandeses. Então, ó, franceses e holandeses no Brasil, né, eu gravei um vídeo sobre isso. Então, os franceses invadiram o Brasil em 2 oportunidades, acabaram sendo expulsos, né, vieram motivados aí por fuga de perseguições religiosas na França, e também vieram motivados por busca de riquezas. Já os holandeses invadiram o Brasil em Pernambuco, onde ficaram por 24 anos, por exemplo. Antes disso, eles tinham invadido a Bahia, mas a invasão mais famosa dos holandeses foi em Pernambuco, durou 24 anos. Um grande governante holandês no Brasil, lá no Nordeste, foi o Maurício de Nassau, que governou aí, então, por vários anos o Nordeste brasileiro, que estava nas mãos da Holanda, e ele foi muito importante aí no desenvolvimento do Nordeste, tá? Continuando, galera, penúltimo capítulo, o Antigo Regime. Agora vamos voltar um pouquinho, sair da América, vamos voltar para a Europa. Então, o Antigo Regime, a gente está falando do quê? Está falando da política europeia, política e economia e sociedade europeia no século XVI, XVII, XVIII, tá? Então, é o período da Idade Moderna. Qual a relação entre essas imagens? Ó, aqui nós temos o rei francês Luís XIV, o rei Sol, o rei mais famoso da França, o rei mais absolutista. Ele chegou a dizer frases de impacto como "o Estado sou eu", como se ele mandasse em tudo, né? Ele mandasse em todo o Estado, de fato ele mandava, ele era um rei absolutista. E aqui do lado nós temos o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, né? As imagens são parecidas, claro que essas imagens tentam passar uma ideia, uma observação para quem vê de que são pessoas poderosas e devem ser respeitadas, né? Representações do Rei Sol. O Luís XIV, por exemplo, ele era representado em obras, né, com atos heróicos, coisas simbólicas, para representar o poder dele, tá? Em suas representações, os símbolos usados eram associados ao poder que o rei tinha. O rei figurava em retratos, moedas da França, tapeçarias, poemas, estátuas, balés, obras, construções que representavam o poder do rei e da monarquia francesa lá na época da Idade Moderna. Esse período a gente chama de Antigo Regime, tá? E o Novo Regime é o quê? O Novo Regime é como a gente vive hoje, com a democracia e com a república. Antigo Regime, qual é o conceito? O que significa? Essa expressão surgiu no fim do século XVIII. Então, esse nome, Antigo Regime, surgiu no século XVIII, quando já estava acabando esse período chamado Antigo Regime. Então, os franceses deram esse nome Antigo Regime para dizer que o que tinha passado, o que tinha ficado para trás, era antigo. Então, o Antigo Regime foi criado no fim do século XVIII para designar o conjunto de práticas e de instituições aristocráticas que eram características dos governos absolutistas. Então, era aquela sociedade absolutista de privilégios dos nobres, do clero, enquanto que o resto da população ainda tinha que arcar com os impostos, né? Então, percebam que é aí uma continuação, basicamente, do feudalismo da Idade Média. E por incrível que pareça, esse sistema social só vai acabar de fato com as revoluções inglesa, a Revolução Francesa, que vão acabar com o absolutismo. Vamos acelerar aqui, galera? Então, ó, isso aqui tem vídeo para vocês verem lá depois, vocês podem assistir o vídeo completo. Então, a política, religião e economia, né? Esse é o tripé do Antigo Regime. Vamos pegar os reinos europeus, então, para falar. O rei tinha uma forte aliança com a igreja, né? Ambos sustentavam o poder um do outro, e a economia também era controlada pelo rei, tentando tornar o reino mais forte. Então nós estamos falando da política mercantilista, tá? Que eu já vou falar aqui adiante.
Então, ó, a política desses reinos europeus modernos era o absolutismo, o rei tinha poder soberano, o absolutismo surgiu do rearranjo de forças entre o rei e a aristocracia. Lembrem que na Idade Média quem comandava cada feudo eram os senhores feudais, agora na Idade Moderna, quem comanda é o rei, porém ele segue tendo apoio dos aristocratas, que nada mais são do que descendentes dos senhores feudais, e o rei vai criar uma burocracia para desenvolver o reino, para administrar o reino, né, e para simbolizar a imagem do rei, né. Na economia existia o mercantilismo, que eu costumo chamar de capitalismo comercial. O mercantilismo é o surgimento do capitalismo que a gente conhece hoje, galera. Porém, na época da Idade Moderna, esse mercantilismo, né, esse capitalismo comercial, ele era mais restrito, porque os reis controlavam demais o comércio, os reis criavam um monte de leis e impostos para controlar o comércio, tá? Sempre com o objetivo de fortalecer o rei. Então, algumas práticas do mercantilismo eram o metalismo, o protecionismo alfandegário, a balança comercial favorável, tá? E claro que para o mercantilismo desse certo, houve uma aproximação do Estado com a burguesia. Então, o rei, que era o representante do Estado, né, do governo, ele tinha sim uma aproximação com a burguesia, porém a burguesia vai chegar um momento que ela vai ficar insatisfeita com esse controle, aí a burguesia vai influenciar as revoluções francesa, a revolução inglesa que vão acontecer e que vão derrubar esse antigo regime, vai acabar com esse antigo regime lá no século XVIII. Então, eu já falei aqui da aliança entre o poder religioso e o poder real, né, o poder do rei. A sociedade, basicamente, havia ausência de igualdade social, a população sofria com períodos de fome lá no antigo regime francês, e a aristocracia, que eram os nobres, eram mantidos pelo rei. Então eles não trabalhavam, eram donos das terras, recebiam impostos dos camponeses e ainda recebiam dinheiro do rei. Então olhem só que sociedade desigual, né? E era uma sociedade estratificada com pouca mobilidade social. Eu já falei isso antes, era muito difícil alguém mudar de classe. Haviam os que eram considerados cortês, que eram os nobres, né? E haviam aqueles que eram considerados rudes, que eram o resto da população. E por último, para fechar aqui rapidinho, o iluminismo, né, galera? O iluminismo vai ser então vai ser um movimento filosófico que vai ajudar a acabar com esse antigo regime, porque os filósofos iluministas viveram na época do antigo regime, viram o tanto de problemas que aquela sociedade tinha, tanto de desigualdade, o tanto de controle, o tanto de falta de liberdade, o tanto de repressão, censura, viram tudo aquilo que existia e proporam então mudanças para o mundo. Aqui, por exemplo, nós temos imagens brasileiras, ó, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, que são exemplos aí das influências do iluminismo no Brasil. Hoje o Brasil segue a ideia do Barão de Montesquieu, um dos filósofos iluministas que propôs a divisão do poder em três, né? Ele era contra o rei ter todo o poder na mão dele. Imagine se o rei tivesse todos esses poderes, né? O poder de criar leis, o poder de julgar e o poder de executar o que quisesse. Então isso é o absolutismo e o Montesquieu propôs a divisão dos poderes em três e o Brasil segue isso hoje. A maior parte dos países do mundo seguem isso hoje. Então, ó, iluminismo, né? Iluminismo significa... não quer carregar aqui, mas basicamente o iluminismo significa iluminar. Os iluministas queriam iluminar as pessoas, iluminar o mundo com as suas ideias que queriam o progresso da humanidade, tá? Conceito de iluminismo. Então ele surgiu no século XVII e o auge do iluminismo foi no século XVIII. O iluminismo foi difundido pela burguesia, então lembrem da burguesia, os grandes comerciantes, os donos das oficinas de manufaturas, aí, os empresários, né, queriam ter mais liberdade para desenvolverem seus negócios e aquele mercantilismo que o rei controlava tudo não era muito bom. Então a burguesia se aproveita desse movimento iluminista para tomar o poder lá nas revoluções francesa e inglesa. O movimento iluminista foi um movimento plural, que pregava a liberdade e a razão. Então, várias áreas do conhecimento foram influenciadas pelo iluminismo, a filosofia, as ciências sociais e naturais, a educação, a tecnologia, sempre valorizando isso daqui, a liberdade e a razão. Outras coisas que contribuíram para surgir o iluminismo. A reforma protestante que estava acontecendo na Europa desde o século XVI, que contribuiu para diminuir o poder da Igreja Católica e contribuiu também para dar ideia de maior liberdade
por espírito religioso, o renascimento cultural, que também já vinha acontecendo desde o século XVI, a chegada ao novo mundo e a valorização do ser humano, né, o humanismo, representado por Leonardo da Vinci, por exemplo, foi um dos grandes humanistas da história. Tudo isso daqui contribuiu para que lá no século XVIII surgisse o iluminismo, que pregava a liberdade e a razão das pessoas. Então, ideias iluministas. O que o iluminismo combatia? A ignorância, a falta de liberdade, o absolutismo, o mercantilismo, o fanatismo religioso, as tradições que eram consideradas medievais e as superstições, né, que todo mundo acreditava. O que o iluminismo defendia? O desenvolvimento da razão e o progresso. Olhem que incrível o iluminismo. Vocês devem a existência de vocês hoje aos iluministas. E o iluminismo mudou o mundo completamente. Tá? O iluminismo vai influenciar que a Europa mude completamente, acaba o absolutismo e aí começa a surgir na Europa a democracia. E o iluminismo contribuiu, por exemplo, até para a independência do Brasil, né? O Brasil era uma colônia de Portugal, não se esqueçam. A burguesia, então, a burguesia via no iluminismo a possibilidade de tomar o poder dos reis, né, dos nobres, de acabar com aquela sociedade de privilégios. Então a burguesia vai então apoiar o iluminismo. Muito bem, vamos avançar aqui. Uma das grandes obras dos iluministas foi a Grande Enciclopédia, lá do século XVIII, criada por Denis Diderot e pelo D'Alembert. Tá, o Jean de la Ronde D'Alembert, que foram os grandes escritores da enciclopédia, 35 livros que reuniam todos os conhecimentos humanos baseados na razão. E aqui os três principais filósofos iluministas, o Barão de Montesquieu, que defendia uma monarquia moderada. Não se esqueçam que esses caras viveram na época do antigo regime, então eles viram tudo aquilo de errado que tinha e proporam mudanças. O Montesquieu, por exemplo, propôs a divisão dos poderes em três: o legislativo, o executivo e o poder judiciário. O Voltaire criticava a Igreja Católica e defendia a propriedade privada e o governo com poderes limitados. E o Rousseau dizia que a propriedade privada nas mãos dos nobres era o que causava tanta desigualdade social, e ele defendia que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então ele diz que as pessoas são corrompidas durante a vida para se tornarem maus. E claro, o Rousseau ele defendia a democracia, e hoje, né, olhem como a gente foi influenciado pelo Rousseau. Ele defendia a democracia, e a maioria dos países aqui do Ocidente são democráticos, tá? Muito bem, alguns reis, alguns déspotas. Déspota é uma palavra que a gente usa para chamar os reis absolutistas, tá? Alguns déspotas, então, se tornaram déspotas esclarecidos porque foram iluminados pelas ideias do iluminismo, as ideias liberais. Na Prússia, o rei Frederico II, na Áustria, o imperador José II, na Rússia, a imperatriz Catarina II, em Portugal, o ministro português, o Marquês de Pombal. Foram alguns exemplos desses reis aí, governantes, que começaram a serem influenciados pelo iluminismo, e eles próprios passaram a modernizar e a fazer mudanças baseadas nas ideias iluministas em seus reinos, tá? Bom, caprichem, galera, a prova tá lá. Vamos detonar todo mundo aí, ó, tirando nota máxima, e vocês podem fazer com consulta, e é isso aí, fechou? Bye, bye.